São Camilo, FACISB e Jundiaí. 3 provas extremamente importantes para quem é candidato à medicina pela VUNESP nesse próximo final de semana. E depois terão muitas outras, né? Tem Santa Casa e Einstein no mesmo final de semana e aí vai, gente. Muita coisa para acontecer. E aqui esse vídeo, a ideia desse vídeo é dar dica para você de como você se preparar, o que revisar, né? Porque preparado você já deve estar, mas o que revisar nessas últimas horas, nesses últimos dias aí, antes da sua prova, ok? Um cenário um pouco diferente, né? Sair aqui para o quintal um pouco para respirar. Acabei de fazer um plantão com os alunos que eu faço a mentoria. A gente está nesse finalmente lapidando algumas informações para que vocês saiam bem na prova. E eu vim aqui hoje dar essas dicas para você também. Então, primeira coisa, você é candidato de qual delas? São Camilo, da Jundiaí ou da FACISB? Ou vai fazer mais de uma, né? A maioria dos candidatos fazem São Camilo e Jundiaí, ou São Camilo e FACISB. Qual você vai fazer? Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você, que gostaria de saber, é que você deixasse o comentário aqui. Qual dessas provas, desse final de semana, que você vai prestar? E aí nós vamos para as dicas. Gente, é claro que você não vai aprender nada novo nessa semana. Então, o que você não sabe, não vai ser agora, não é o momento de começar a aprender alguma coisa nova. O importante agora é você revisar aquilo que você já sabe, compactar as informações, lapidar algumas coisas importantes. E aí eu vou dar algumas dicas baseadas já nas provas que já aconteceram e que é muito importante você saber, ok? Então, olha só. Esse ano, a VUNESP está trabalhando aí pesado com os candidatos com relação a tempo. Então, se programe, se você está acostumado a fazer simulado, coloque o cronômetro, veja quanto tempo você gasta para fazer cada simulado, porque o tempo está sendo uma coisa aí bastante falada pelos candidatos. Então, a maioria das provas que já aconteceram agora em 2021, Unisa, Unimes, ABC, AIMB, várias provas, os alunos relataram que o tempo está curto, então é importante você treinar. O que faz com que os alunos percam muito tempo? Continha. Então, treina aí alguns macetes de resolução de conta, simplificação, para você conseguir ir bem. Beleza? Então essa é a primeira coisa, o tempo é um problema. Então leve um relógio, use o cronômetro, tenha ideia se você está indo bem ou mal, se você está aproveitando bem o seu tempo, ok? Isso é a primeira coisa que é importante, tanto para São Camilo, para FACISB e para Jundiaí. Vou falar aqui de cada uma delas porque são provas muito distintas. A São Camilo teve uma alteração, ela está saindo do nível 1 para o nível 2. Houve uma mudança na prova, então é a primeira vez que vai acontecer a prova com essa alteração. Se espera uma nota de corte maior, então se você vai fazer São Camilo, é importante que você esteja estudando bem a parte conceitual, porque provavelmente vai subir um pouco o nível aí de dificuldade da prova, então é importante. Ela está saindo do nível 1 para o nível 2. Tanto o FACISB quanto o Jundiaí são provas níveis 2, ok? Mas com características extremamente diferentes. A FACISB só tem questões objetivas e a redação, né? Ela tem esse perfil aí da ABC. Inclusive, é uma ótima prova para você treinar para fazer em forma de simulado antes da FACISB. Então, se você vai prestar FACISB, resolva a prova da ABC, corrija, vê quanto tempo você gasta, se você está dentro desse nível, se você conseguiria resolver a prova ou não, porque é uma prova semelhante, apesar da ABC ter o nível 3 e a FACISB nível 2. Só que a FACISB é um nível 2 bastante exigente, uma prova bastante criteriosa, então acho que vale a pena sim você fazer essa prova como simulado, ok? Só prova objetiva. Na Jundiaí também é um nível 2, com menos critério que a FACISB, mas tem prova dissertativa, e aí tem 2 avaliações importantes. Uma de conteúdo e outra de como resolver essas questões, como apresentar essas questões dissertativas, tanto para Jundiaí quanto para São Camilo. E o que eu recomendo você fazer é que você seja o mais objetivo e direto possível, ok? E responda exatamente aquilo que está sendo pedido. Então, revise alguns temas importantes. E é isso que é o nosso foco aqui. Vou comentar com vocês de alguns tópicos que eu acho extremamente importante você revisar para as provas que vão acontecer nesse final de semana, ok? Então, olha só, pH é uma coisa extremamente importante. Eu revisaria aí a matéria de pH para que você se dê bem nessa prova. Então, pH sozinha, pH com hidrólise. Então, ó, percebeu? Eu já linkei uma outra matéria aí. Eu primeiro faço a hidrólise, monto a reação, vejo quem hidrolise, calculo o pH ou falo qual é o pH do meio. Então, eu consigo linkar aí matérias. Então, é extremamente importante a parte de hidrólise, reação química, balanceamento, pH. Dá uma revisada.
Estequiometria, gente, é extremamente importante, tá? Então, estequiometria com rendimento, com pureza, eu posso colocar alguma coisa aí de gases junto com a parte de estequiometria, então é algo importante também para vocês. Orgânica, reação orgânica é bastante importante, isomeria, grupo funcional, mas uma dica extremamente importante, foque em isomeria geométrica e isomeria plana também, não fique só na isomeria óptica, ok? Teve um período que isomeria óptica ficou em alta, mas é importante que você estude as outras isomerias que são possíveis nas provas desse final de semana, beleza? A parte de hidrólise, gente, tem aluno que me pergunta, Débora, pode acontecer de cair pilha? Gente, tudo pode em uma prova, mas eu apostaria aí em eletrólise, ok? É importante vocês terem noção. E que você não vai conseguir fazer eletrólise se você não dominar a pilha, mas é importante que você faça. Cinética, que é a velocidade de reação, eu também daria uma olhada com carinho. Química, gente, é a prova aberta, então você precisa dominar o conteúdo, como apresenta, como otimizar, qual é a forma técnica, qual é a palavra âncora, como você ancora a resposta. Tudo isso é coisa que você precisa treinar na sua prova dissertativa, ok? Para matemática tá em alta GA, então eu treinaria, né, revisaria aí GA. Se você já domina GA, revisa, porque você pode se deparar com uma ou duas questões na prova de GA, ok? Então, Débora, mas eu não aprendi até hoje. E se você ainda não aprendeu, se você não domina, eu acho complicado você querer aprender uma matéria como GA, por exemplo, em 1, 2 dias. Então, eu acho que não é o caso. Mas se você já estudou, se você já domina, procura revisar essa matéria, porque você provavelmente vai encontrar na sua prova e talvez até mais de uma. Então, geometria analítica, geometria plana, gente, fica atento a seno, cosseno, tangente, as regras de uma figura dentro da outra, é muito interessante, geometria plana está em alta, geometria plana é um tema importante para vocês esse ano de 2020, então treine bastante essa matéria. Probabilidade combinatória é indiscutível, média, né? Na ABC caiu média, provavelmente vai encontrar isso em outras provas, então média, PA, PG, coisas importantes para vocês. Situação problema é indiscutível, todas as provas de medicina da VUNESP têm situação problema, então é importante que você também domine. Aqui falamos praticamente quase todos os temas de matemática, GA, geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, espacial está pouco mais plana e analítica com certeza, probabilidade combinatória, situação, problema, média, funções, né? Não sei se você gosta não, mas funções é uma matéria bacana, matriz e polinômio. Foca nessa matéria. E se você vai fazer São Camilo, não deixe de revisar log. São Camilo aí gosta bastante dessa matéria de log, é importante para você também. Beleza? Física não foge daqueles padrões, né? Elétrica, óptica, dinâmica e cinemática. Então, das questões de física, 4 delas você já sabe quais são. Só precisa saber o seguinte, qual é a característica de cinemática dentro da São Camilo, qual é a característica cinemática dentro da Jundiaí, mas cinemática com certeza. Quantidade de movimento, encontro, ultrapassagem, é muito importante para vocês. Beleza? Então, olha só, nesses últimos dias, Débora, como estudar? Primeiro, dá uma relaxada, você tem que estar bem descansado para conseguir fazer essa prova, principalmente se você vai fazer São Camilo e Jundiaí, né, que é uma prova atrás da outra, então é importante que você realmente esteja bem para isso, então é bom dar uma relaxada e revisões. Não queira aprender ou fazer algo novo esta semana, então é tranquilidade, o que você já tinha que aprender, você já aprendeu, eu pegaria esse tempo para revisar conceitos, teoria e fazer simulados. Então, pegue prova que você ainda não fez, faça em forma de simulado, coloque o cronômetro, corrija. O que você errou, corrija, veja por que errou, procura conteúdo, entenda o porquê você errou, porque se aparecer de novo, você consegue garantir essa prova. Beleza? Então, esse é o vídeo da dica para esse final de semana. Se você tiver alguma dúvida, quiser que eu fale sobre algum assunto, quiser que eu responda alguma pergunta com relação a essas provas, deixa aqui no comentário. Lá no Stories do Instagram, eu tenho colocado nota de corte, a quantidade de acertos, o último classificado, o último colocado, quando foi chamado. Então, se você não me segue lá no Instagram, procura aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, tem aí o Instagram. Dá uma olhada que eu acho que os stories têm coisas bastante interessantes aí para ajudar vocês, candidatos. Beleza? Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.